Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Agradeço ao sacerdote, para o líder, para o Ricardo, para os diáconos, para os filhos. A resposta do Salmo hoje é para nós não mera resposta a uma oração, não mera resposta à primeira leitura, mas também certa lição de sabedoria. E por quê? Porque por vezes nós nos deixamos levar por um erro comum que a humanidade vem trazendo consigo, ao ponto de, no próprio livro do Eclesiastes, ao iniciar sua reflexão, dizer: não há nada de novo debaixo do céu. Isso já vem se repetindo. E que erro é esse? É ter uma inversão em nós, buscar as coisas e não a Deus, colocar as coisas no lugar de Deus e achar que é Ele. Nós temos, por vezes, esta troca, e às vezes nós vamos dando desculpas. Não é bem assim. Mas de fato, se formos parar para ver, nós fazemos isso. E por isso nosso Senhor, Ele nos alerta para termos cuidado contra todo tipo de ganância, todo tipo de querer ter as coisas, de nos apegar àquilo que é externo e passageiro e não ao que é permanente. E por isso, logo ao início da primeira leitura do livro do Eclesiastes, o Senhor, que fala por meio dos seus, nos diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E por quê? Porque passa. E apegar-se às coisas que passam, aquilo que é superficial e passageiro, é uma vaidade. É fato que necessitamos de casa, de comida, de ter isso, aquilo, mas este ato de apego, esta inversão, buscar somente as coisas, é uma distorção, é uma vaidade. E como mudar isso? Partindo do alerta que o Senhor nos dá, que existe quase que um paralelo entre o exemplo da primeira leitura e do Evangelho. Alguém que se apega tanto às coisas e que quando vê, aquilo lhe é tirado. Ver isso, tudo que é passageiro pode ser tirado. Pode ser tirado em vida, diante de uma tragédia. Vemos por vezes na televisão, quando tem alguma tragédia em algum lugar, o perder as coisas. Mas de modo principal, ao término de nossa vida, não vamos levar nada, a não ser aquilo que é fundamental. E por isso, Santo Ambrósio, ao apresentar esta sua reflexão sobre esta passagem, diz que tudo aquilo que o Senhor veio anunciando antes é um alerta para aprendermos a focar naquilo que é o principal. É um alerta e um encorajamento para aprendermos a suportar as coisas, as contrariedades, os sofrimentos, para irmos àquilo que é o principal, o essencial, não o passageiro. E como? O que veio antes? Podemos ver isso em dois âmbitos. No Evangelho, de modo próprio,
Pois a passagem anterior, nosso Senhor aponta o erro dos fariseus e depois nos mostra que não devemos ter medo daqueles que podem tirar as coisas, mas não tem nenhum domínio sobre a vida. Mas ter medo de perder a vida, de perder a graça, de perder verdadeiramente aquilo que permanece. E diante disso vemos também mesmo sentido na própria liturgia, pois o que ouvimos do Senhor? O que ouvimos do Senhor nas últimas semanas, de modo próprio na semana precedente, no 17º domingo do tempo comum? Nosso Senhor nos ensinando aquilo que é essencial, a oração, a unidade com Ele, este encorajamento à unidade com o Senhor, que terá tribulações, mas que é aquilo que realmente importa. E te encorajar por passar tudo para estar com Ele. Por isso, este encorajar a este despojamento, para que possamos entender que a felicidade não está nas coisas, naquilo que se passa, naquilo que eu posso tocar e ter domínio aqui, mas a felicidade verdadeira e plena está em Deus, em querer o querer de Deus, em buscar a vontade dele para nós. Por isso a resposta do Salmo é para nós essa lição de sabedoria, porque ela nos mostra que não é nas vaidades do querer as coisas, do querer ter domínio, conhecimento, mas entender que é o Senhor o nosso refúgio, que é o Senhor a nossa riqueza, que é Ele o nosso tesouro, é Ele que não passa. Devemos reconhecer isso, entendendo aquilo que São Paulo apresenta na segunda leitura, porque quando entendemos isso, que o Senhor é aquilo que devemos buscar de fato, que é Ele, este tesouro, diante desta unidade com Ele, aí sim somos homens novos. Caso contrário, ficamos apegados ao homem velho. Ao homem velho que é vaidoso, que se apega às coisas, ao poder, e por isso trama, mente, manipula. Ao homem velho que quer ter, e por isso cobiça, quer as coisas para si, acumula, e diante disso cai nesta idolatria de colocar outras coisas e pessoas no lugar de Deus. Diante do prazer, se deixando levar por todo tipo de paixão, de maus desejos, de impurezas. Tudo isso São Paulo apresenta na segunda leitura, mostrando que devemos ter alertas para não ficar neste homem velho, mas ao contrário, o Senhor nos quer homens novos, sabendo buscá-lo. Isso vemos na história e também na liturgia, porque o Senhor dá sinais, o Senhor nos ensina de modo pedagógico e nos vai conduzindo. E como vemos, diante, por exemplo, da história, basta pegarmos a Sagrada Escritura e ver. É um ensinamento sobre isso. E é fato que nosso Senhor, para ser extremamente pedagógico, Ele coloca imagens dentro de imagens. E ver
que nosso Senhor escolhe alguém dentro de todos os habitantes da terra para dele formar um povo, e um povo que tinha certas características, um povo santo e sacerdotal, um povo que fosse separado para ele, um povo que soubesse que pertencia ao Senhor, e um povo que soubesse anunciar, para que todos os outros pudessem ter esta mudança. E sendo extremamente pedagógico, o Senhor ainda coloca imagens dentro de imagens, porque dentro deste povo reserva alguns para mostrar aquilo que aquele povo deveria ser. Escolhe uma tribo dentre os filhos de Israel para ser dele. E vemos isso na sua diferença, porque os levitas, a tribo sacerdotal, era diferente de todas as outras. 11 tribos ganharam pedaços de terra, posses, que já é uma alusão, porque Deus não promete um pedaço de terra meramente. O Senhor promete a vida eterna, o estar com Ele, o céu. Mas esta tribo, em particular, não tinha meramente a posse de uma prefiguração, mas se apropriava de modo antecipado dela. A herança da tribo de Levi era o Senhor. Não tinha terras, porque era o Senhor a sua herança, era Ele o seu prêmio. E vemos que o Senhor faz o mesmo conosco, diante da sua sabedoria e da condução que faz diante da sua igreja, entendendo que, em geral, 18º domingo do tempo comum, que tem este sentido, este alerta de que é para Ele, daquilo que Ele nos chama, cai justamente neste mês, no mês que refletimos as vocações, e o principal delas é refletir o que cada um de nós é chamado, não só de modo específico, mas universalmente. Somos chamados a ser santos, somos chamados à santidade, somos chamados a entender que nós fazemos parte deste povo, somos chamados a entender e nos dar conta que o Senhor nos chama a ser santos, e assim a anunciar, a dar a vida, a mostrar com os nossos atos, não só na igreja, não só em casa, mas no trabalho, com os amigos, na rua, de que somos pertencentes ao Senhor e de que é Ele, é para Ele. Nos dá conta que a nossa herança não são coisas, mas o próprio Deus, e a Ele que devemos buscar, não meramente aquilo que aquele rapaz do Evangelho queria, heranças passageiras, bens superficiais, mas aprender a buscar o próprio Deus, entender que todo chamado que o Senhor nos faz, este chamado à santidade é um serviço, a unidade com Ele é um serviço, é um serviço que devemos ser imagem para os outros do próprio Deus, e cada vocação específica simboliza isso. A vocação, a vida religiosa é isso, é este demonstrar ao Senhor a unidade com Ele, a busca com Ele para o mundo
para a própria igreja, é este mostrar a antecipação da unidade com Ele, que tudo se faz para Ele, e ao mesmo tempo este empenho em anunciar. A vida matrimonial é isso, é mostrar que foram chamados a servir o Senhor. Não à toa o sacramento do serviço. O serviço que dá diante da demonstração, na união do casal, a explicitação da união de Cristo e da sua igreja, e que deve gerar frutos. Quantos Deus o quiser, quantos deuses confiar, não se limitar à mediocridade humana, às limitações humanas, mas ter o coração alargado, ver que o sacramento da ordem é este serviço. Cada sacerdote, cada membro ordenado, primeiro, segundo e terceiro grau, diáconos, padres e bispos, são chamados a servir diante da sua oração, diante do anúncio, diante das suas renúncias. E por isso, nesta semana, ambos os patronos são celebrados. No dia 4, amanhã, São João Maria Vianney, modelo de sacerdote, diante das suas renúncias, diante da sua vida de oração, diante da sua disponibilidade em servir. No próximo dia 10, no domingo, coincidentemente, dia dos pais, que este que foi chamado a este serviço, a auxiliar, entender isso. Sacerdotes foram feitos, foram chamados. Por vezes a gente não entende o que significa sacerdócio. O segundo e o terceiro grau da ordem, que mostram de modo particular esta realidade pelo seu despojamento total, pelo exercício da sua paternidade espiritual, entendendo que o primeiro dever é para aquilo que Deus os chamou. E a primeira coisa que o Senhor mostra quando chama os seus apóstolos é para estar com Ele. Esta união em saber o que Deus quer. Depois, o saber ensinar, por isso envia, para ensinar, para corrigir, para mostrar o caminho certo àqueles que lhe são confiados. E depois, administrar os sacramentos com zelo, com amor. Basta ver como cada sacerdote celebra a Eucaristia. Não é de qualquer jeito. Não coloca os corporais no altar jogado. Não fica sacudindo toalha de mesa. Existe um modo. O modo, o cuidado, como abre, como fecha, para que nada se perca. O modo como cada sacerdote olha para o seu Senhor, que nas suas mãos se faz presente. O modo como reza as orações do missal, porque o missal não se lê, mas reza-se. Ver isso também é lição para nós. Entender que de fato Deus quer nos dar esta lição de sabedoria. O mesmo que em locução falava o cardeal Antônio, não as coisas de Deus, mas Deus, o Senhor, também nos fala.
não as coisas que passam, que são boas, mas passam. Mas buscar de modo particular a Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus nos pede, aquilo que permanece. E por isso, para que possamos entender melhor, Ele nos dá um exemplo e alguém que nos explique com a sua vida, a Virgem Maria. Ver que ela era mãe do Rei dos Reis e o seu castelo era uma casa humilde e simples, numa cidadezinha quase que desprezada ao norte da Terra Santa. Ver que, sendo ela a mãe do rei, era a rainha, e sua carruagem real era um burrinho. Ver que, ao dar a luz ao rei, os aposentos reais ao qual ele vai nascer é um estábulo. Tudo isso passa. Sabe que ela tem que enfrentar três dificuldades e enfrenta por amor, para estar com Deus. Mas entender aquilo que se vê depois nos evangelhos da infância, que ao procurar um menino, sejam os pastores, sejam os magos, o encontraram com sua mãe. Ela escolheu a ele a melhor parte, aquilo que permanece. Que possamos também nós aprender com ela a buscar a Deus, a buscar aquele que permanece, a buscar fazer em nós a sua vontade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,